gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es vida eterna. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Vivemos, Señor, para levar teu reino. Vivo por ti. Forte aplauso ao Senhor. Se é pra Ele, tem que ser melhor. Pega suas mãos ao céu e aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, que é digno. Ele é digno. Ele é digno. Não sei como está a sua vida, mas há uma pessoa que morreu na cruz no meu e no seu lugar. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele derramou o seu sangue
partir do momento que ali na cruz Ele se entregou por nós, そして十字架で身代わりになって死なれた foi 時、 derramado o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. 私たちの罪が許されるために血が流されたのです。 Preste atenção, coloque a sua mente hoje aqui. Esqueça o que está ao seu redor, quem está chegando. Jesus 周 quer りの falar ことを conosco. 忘れて、神はあなたの心に語りたいのです。 E o Senhor Jesus derramou ali o seu sangue e perdoou os nossos pecados. 主は血を流され、私たちの罪を許されました。 Sarou as nossas enfermidades. 病を癒されました。 Curou as nossas feridas. 傷を癒してくれたのです。 E além de tudo isso, o véu se rasgou. そして私たちを神から遠ざけれていた Eu acho que nós não entendemos. O そ véu の se ものが rasgou. 裂かれたのです。 E a palavra de Deus diz que o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. 今日は神の御前に自由に行けるのです。 Hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. 自由に父のもとに行けるのです。 Eu não sei o que está te impedindo hoje, agora, de acessar o trono do Senhor. 自由に神のもとに行けることを妨げているものは何でしょうか。 Mas nós queremos te convidar a se prostrar diante da cruz. でも今十字架のもとでひれ Porque o 伏す véu se rasgou e você pode sentir a presença de Deus. あなたは神の臨在を感じることができます。 Se prostre diante da cruz nessa manhã. 十字架の Aleluia. 前でひれ伏してください。 日本語で歌いましょう。主はここ探られ背く時も変わらずに愛される主は私を包んでどんな時も変わらずに愛される私のために血を流された十字架の愛死を打ち破りよみがえられたあなただけが主私のために私のために血を流された十字架の愛死を打ち破りよみがえられたあなただけが主 Nossa, diante da cruz. Leve seus pensamentos a Deus agora. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando
sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sinto o amor de Deus por ti. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Senhor, começa a ter acesso ao trono de Deus. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Ele venceu. Ele venceu. Erga as suas mãos ao céu e aplauda ao Senhor. Ele venceu. E hoje nós temos livre acesso à tua presença, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. As mínimas coisas da vida Deus nos ensina. E hoje também nós vamos aprender uma coisa simples da nossa vida, mas que faz a total diferença no nosso caminhar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, papai, porque tantas coisas o Senhor já tem feito. E nós queremos hoje, agora, ouvir a tua palavra, Senhor Deus, tua palavra que é viva, tua palavra que é poderosa. Senhor Deus, venha nos ensinar, venha trazer o entendimento, a revelação. E não só, meu Deus, o entendimento, mas move o nosso interior, o nosso coração, para que possamos não ser apenas ouvintes da tua palavra, mas ser praticantes dela, papai. Pois assim, papai, o Senhor quer, o Senhor deseja, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Vamos falar hoje um pouquinho sobre domínio próprio, vamos falar um pouquinho sobre fé, vamos falar um pouquinho sobre os nossos sentimentos, né? Certa vez eu preguei uma partinha sobre que hoje em dia, quando pessoas vêm conversar comigo, vêm se aconselhar, ou vêm até mesmo dizer, Deus falou comigo, é tudo, eu sinto e sinto, eu sinto que Deus está falando comigo, eu sinto que Ele não gosta de mim, eu sinto que Ele está bravo comigo, eu sinto que ela está magoada comigo. É tanto sentimento que envolve o nosso ser, e se a gente não tomar cuidado, a gente viver por base de sentimento, a gente vai acabar se frustrando muito, porque Deus não nos chama para viver por sentimento, Deus nos chama a viver pela fé na palavra. Então é totalmente diferente. Mas que teu sentimento diga, eu não quero ler a palavra, porque isso acontece com todo mundo, amém? Ou só comigo? Opa, é só com 3 só, né? Mas quando a gente vai ler a palavra, né? Glória a Deus por isso. Quando a gente vai ler a palavra, não dá uma certa, às vezes, preguiça, é sono, é um sentimento que nós temos. E se a gente viver por esse sentimento, a gente vai acabar não lendo a palavra. Deus não nos chama para viver por sentimento, viver pela fé. Viver pela fé é viver praticando a palavra. Amém? E a palavra fala da gente se alimentar da palavra, fala de nós congregarmos na casa do Senhor, fala de nós buscarmos a Deus, enfim, tantos princípios que Deus nos pede. E muitas vezes o sentimento não vai vir, é preciso uma ação. Fé é ação. Fé é você decidir fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Provérbios, a gente vai ter vários versículos para anotar. Eu queria que você tomasse nota, se você está com o seu caderninho ou com o seu iPhone, onde quer que você possa anotar, principalmente no seu coração, né? Provérbios 25, 28. E depois abrem Lucas 6, versículo 47 e 48. Esse vai ser o nosso texto, nós vamos estar baseando um pouco nele. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, como cidade destruída, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Alguém aqui já conheceu alguém que não tem o domínio próprio? Aquela pessoa que se explode de repente, né? A pessoa que não consegue segurar
talvez não consegue se segurar, de repente, numa ira que vem no seu coração, ou de repente que não consegue se segurar, de repente, por uma tentação que vem no seu coração, não tem o domínio próprio, não consegue, ele é dominado pelos seus sentimentos, ok? Deu um sentimento de fazer isso, vai lá e faz, sendo que a palavra de Deus fala que não. Então, a pessoa que não tem o domínio próprio, a Bíblia fala que é como uma cidade destruída que não tem muros, ok? Agora, tem um contraste com esse outro versículo que a gente vai ler. Lucas 6, versículo 47 e 48. Falamos já sobre domínio próprio, já veio em mente pessoas, mas eu não quero que você pense em pessoas a não ser em você mesmo. Será que eu sou essa pessoa, né? Que me explodo fácil, que perco os meus sentidos, vamos dizer assim, perco o controle da minha própria vida. Lucas 6, 47 e 48 fala assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, por um lado, gente, a gente vê uma cidade destruída e sem muros. E por outro lado, a gente vê o quê? Uma casa que pode vir o que for e é inabalável. Então, o que há de diferente nisso? Né? Eu estava estudando aqui, existe uma diferença muito grande, né? Porque a cidade que está destruída e sem muros é aquele que não tem o domínio próprio, ok? Mas aquela casa que é inabalável é aquela que vem até Jesus, aquele que ouve a Jesus e aquele que pratica o que Jesus diz, ok? Essa casa é a casa que é inabalável. Resumindo, é andar no Espírito, ok? Resumindo, então, é andar no Espírito. Gálatas 5,16, abre comigo, Gálatas 5,16, diz assim: andai no Espírito. Repita assim comigo: andai no Espírito. Mais uma vez, andai no Espírito, e jamais satisfarei a consciência da carne. Versículo 25 diz também, no mesmo capítulo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ok? Então, Deus, Ele nos chama a andar no Espírito. Deus não nos chama a nos andarmos nos sentimentos, ok? Aqui, vamos dizer aqui, a cidade destruída e sem muros é um homem que não tem domínio próprio. E o domínio próprio é uma das essências do fruto do Espírito. Quem sabe dizer o fruto do Espírito? Escola de líderes, né? A gente aprende que são 9 essências do fruto do Espírito, e uma delas é o domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23 fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, resumindo, a cidade está destruída pelo fato dele não ter o fruto do Espírito. Ele não está andando no Espírito, ele está andando na base dos seus sentimentos. Ele não tem a essência, que é o domínio próprio. E por não ter um domínio próprio, é uma cidade destruída. Talvez a nossa vida está assim. Quantas vezes a gente perdeu o controle de si, fez muitas besteiras, agimos pelo pensamento, pelo sentimento, e a cidade ficou totalmente destruída. A nossa vida ficou totalmente destruída, sem muros, que simboliza proteção. Você se sente desprotegido pelo simples fato de não ter domínio próprio, pelo simples fato de você não andar no Espírito. Por isso que é preciso nós andarmos no Espírito, ok? Fala para a pessoa que está do seu lado: ande no Espírito. Se nós andarmos agidos pelo nosso sentimento, a certeza é ruína. A palavra de Deus diz isso. Aquele que não tem domínio próprio, aquele que anda pelos seus próprios sentimentos, a cidade é destruída e fica sem muros, ok? Deus nos chama a andar no Espírito. Andar no Espírito é andar no sobrenatural de Deus, é viver pela fé. E como nós dizemos, viver pela fé não é viver por sentimento. Viver pela fé é viver baseado naquilo que Deus diz. E a fé agrada o coração de Deus. O que é a fé, gente? Quem sabe dizer o que é a fé? Vamos participar todos. O que é a fé? Vamos lá, Claudinei, que veio do Brasil. O que é a fé? É isso aí. Tá prestando atenção, tá acordado, né? Brincadeira, gente. Não se sinta pressionado em via oculta. Eu não vou fazer isso com ninguém, não. É só com o Claudinei, tá? Brincadeira, né? Mas fé é a certeza, né, daquilo que se espera. É a convicção das coisas que a gente não vê. Isso é fé. E muitas vezes não tem aquele negócio que o que o olho vê, o coração não sente,
né? Mas muitas vezes nós não estamos vendo a promessa de Deus, nós não estamos vendo aquilo concretizar, e muitas vezes o sentimento não vem. É aí que entra, ou você vive pelo seu sentimento, eu não estou vendo, por isso eu não vou fazer. Ou você vive pela fé, não, Deus diz isso e eu vou fazer, independente do que eu sinto ou não, ok? Deus nos chama a viver pela fé, ok? Não é preciso sentir, né, para nós crermos, é preciso simplesmente decidir em fazer. Paulo, em Romanos 8, versículo 35 ao 39, abre comigo. Foi um homem que andou pelo Espírito, e ele tinha tudo também para agir pelo sentimento e dizer, eu não estou sentindo de viver pela fé, eu não estou sentindo de obedecer a palavra de Deus, eu não estou sentindo de ir para a igreja, eu não estou sentindo de fazer nada para Deus. Mas só que ele passa por uma tribulação, vamos dizer assim, por um momento na vida dele, onde ele decide, ou eu vivo pelos meus sentimentos, ou eu vivo pela fé. E essa declaração fica bem claro que ele decidiu viver pela fé. E olha que declaração linda, gente. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, né? Tribulação vai vir sentimentos terríveis, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, é convicção, gente, ele tem fé, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Está vendo a diferença? Nós andarmos por sentimento, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, tudo isso vem sentimento totalmente contrário contra a palavra de Deus, não é verdade? Vem uma perseguição, vem alguém falando que você está virando um fanático, vem alguém falando que você, o que você está fazendo lá na igreja, ou o que você vai fazer, e assim por diante, tribulações, angústia, principalmente quando nós estamos enfermos, não é verdade? De repente Deus, tua palavra não fala que o Senhor cura, e de repente você está lá enfermo, não vem aquela uma certa, vamos dizer assim, algo no seu coração, um sentimento, ou é só comigo? Um sentimento tipo, uau Deus, tô ficando cansado, tipo assim, sabe? Querendo chutar o balde, sentimentos. Mas Deus, a fé, a palavra de Deus diz, né, que Ele nos cura. Independente se a gente pensa ou não, se a gente está sentindo que a gente está curado ou não, Deus nos cura, a palavra de Deus diz. Aí que dá a diferença, ver por sentimento, ver pela fé. Fala para a pessoa que está do seu lado, outra vez, viva pela fé. Anda no Espírito. Esse é o segredo do cristão. Esse é o segredo de nós andarmos de glória em glória, em vitória. É viver pela fé, não viver pelo sentimento. Jesus foi outro que viveu pela fé. Ele não viveu por sentimento. Mateus 26, versículo 39. Como todos sabem, que Jesus morreu na cruz por nós. Jesus, ele sofreu o preço do pecado. Ele foi maltratado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido no seu rosto, ele sofreu tantas coisas, e ele sabia de tudo aquilo que ia acontecer com ele. Ele iria ficar afastado do Pai, e essa era a maior dor dele, por causa que ele estava carregando todos os nossos pecados. E aqui ele faz uma declaração bem sincera para Deus. Ele colocou ali o sentimento dele para Deus, mas ao mesmo tempo ele falou, não Deus, eu quero obedecer a tua palavra. Olha só que declaração linda de Jesus. Ali no Getsemane, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha a diferença, gente. Jesus estava sentindo ali, Senhor, eu não quero passar por isso, se for possível, passa de mim essa situação, passa de mim esse cálice, eu não quero passar por isso, né? Então, mas mesmo assim ele falou, mas todavia, não importa se eu estou sentindo isso, Senhor, faça de mim a tua vontade. Está vendo a diferença? Agora, se Jesus, se coloque no lugar de Jesus, você sabia, você sabe o que vai acontecer com você. Você vai ser crucificado, você vai ser maltratado, você vai ficar distante do Pai. Qual é o pensamento que talvez passaria no meu e no teu coração? Senhor, eu não quero passar por isso, né? Talvez você vai para um médico, você sabe que vai aplicar uma injeção ali no seu braço, no seu bumbum, não sei, mas já não bate aquela coisa, eu não quero ir para o médico. Vai tirar sangue, então nem se fala, eu não quero ir não.
né? Não bate isso no seu coração? Jesus sabia o que ele ia passar, e essa é a morte de cruz, né? Simplesmente para ir para um médico eu já falo, eu não quero ir para o médico, né? A minha mãe fala, né? Kira, você tem que ir num dentista, mas só de pensar naquela maquininha que pega lá na raiz e começa a doer, meu Deus, eu penso já 3 vezes, eu nem quero ir no dentista, gente. O dentista é um pavor para mim, porque eu sei da dor que eu vou sentir, né? Sentimentos. E se nós formos agir pelo nosso sentimento, a gente vai acabar caindo, a gente vai acabar sendo como uma cidade destruída sem muros, ok? João 15, versículo 5, Jesus ele disse, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ok? Porque o domínio próprio é um fruto, é uma essência do fruto do Espírito. Então a Bíblia fala que quem permanece em mim, quem permanece em Jesus, nós conseguimos ter o domínio próprio. É Ele que nos frutifica, é Ele que nos capacita, sem Ele nada nós podemos fazer. Quantas vezes quando nós não tínhamos Jesus na nossa vida, qualquer briguinha que tinha lá, a gente explodia, não tinha domínio próprio e causava aquela bagunça toda na nossa casa, acontecia aquela bagunça toda lá na fábrica, onde quer que talvez nós estivermos. Não é verdade? E depois quando você tem Jesus, algo parece que te controla aqui dentro, que segura você, que é o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo agindo na sua vida. Mas muitas vezes você fala, não, mas e agora? Eu tenho Jesus, eu já venho na igreja, mas eu ainda continuo talvez faltando domínio próprio. Ok, é um aprendizado, gente, não desista, né? Porque para um fruto nascer é preciso a semente morrer. Então às vezes é uma dor, você precisa morrer para si mesmo, para esse fruto do Espírito ser frutificado, e assim nós andarmos no Espírito. Amém? Agora vamos ver, a gente viu Paulo e Jesus que andou pela fé, e é tão gostoso ouvir isso, é tão gostoso ver exemplos que andaram pela fé e não por sentimento. Mas agora vamos ver um exemplo triste na Bíblia, de um homem que tinha tudo, chamado, força, o cara era bonito, o cara tinha tudo para ser feliz, e ele andou pelos seus sentimentos. E a gente vai ver o resultado que é de viver por sentimento. Abre comigo em Juízes, capítulo 14. Este homem é um homem chamado Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? Teve até aquela minissérie lá na Record. Alguns assistiram, outros ainda não. Essa novela até tudo bem assistir, tá, gente? Né? Porque é coisa bíblica, então até que é bom pra gente tirar uma ideia, alguma coisa assim, né? Outras eu acho melhor não, não edifica muito não, ok? Então Sansão foi um homem que foi comprovado que ele era imbatível. Se você conhece, se você assistiu a história, ou se você leu principalmente a Bíblia, você viu que o homem era forte, não tinha ninguém que segurava este homem. O homem vinha uma unção sobre a vida dele, uma presença que ninguém segurava ele, né? Com uma queixada, né? Ele matou 1000 homens de uma vez. Imagina só, 1000 homens de uma vez, um homem só contra 1000 homens, e ganhou sozinho, né? E todas as vezes que os inimigos faziam alguma coisa para ele, ele ia lá e vencia. Ninguém segurava Sansão, ninguém. Repita assim comigo: ninguém segurava Sansão. Força física, ninguém segurava Sansão. E Sansão era imbatível, mas ele foi vencido por uma simples coisa: sentimento. Ninguém venceu ele, mas alguém venceu ele, que foi os seus próprios sentimentos, ok? E quantos de nós enfrentamos tantas coisas na nossa vida e a gente vence, mas quando vem o nosso sentimento, a gente acaba se frustrando, a gente acaba se entregando para o nosso sentimento, a gente não consegue ter domínio próprio, se entrega para os sentimentos, aí que a gente acaba deixando sonhos para trás, a gente acaba deixando ministério para trás, a gente acaba, se prostrando ali diante do nosso sentimento. E quantas coisas Deus nos falou, e pelo simples fato de um simples sentimento, acaba deixando tudo, deixando até mesmo Deus, deixando até mesmo suas convicções que você antes tinha, né? Então o sentimento é terrível. Temos que sempre andar no Espírito. Primeira coisa que a gente vê: ninguém cai de uma vez, ninguém desiste de uma vez. Talvez você viu uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor. Talvez você ouviu uma pessoa que de repente se divorciou com alguém. De repente você ouviu de uma pessoa que fez besteira. Não é de uma noite para o dia. São etapas para acontecer aqui.
né? Virou uma bola de neve, por isso aconteceu isso, né? Não pense que de uma hora para outra a pessoa saiu da igreja, não. Foram etapas que ela foi se entregando a sentimento, a outro sentimento, e outro sentimento que depois resultou, eu vou sair mesmo, ok? Ou de repente para sua família desistiu dos seus filhos, ou não sei em diante. São etapas, e a gente vai ver a etapa que aconteceu com Sansão. Primeira coisa que aconteceu com Sansão, Juízes 14, versículo 1 ao 3. Quantos acharam? Deixa aberto sua Bíblia aí, por favor. Juízes 14, vamos acompanhar a história desse homem chamado Sansão, que agiu não por fé, mas pelo sentimento. E desceu Sansão a Timnata, e vendo em Timnata a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnata das filhas dos filisteus, tomai-ma por mulher. Primeira coisa, ele agiu por sentimento. Ele viu uma mulher bonita, ele falou: pai, mãe, toma aquela mulher para mim, gostei dela. Sentimento, né? Ele não filtrou esse sentimento pelos princípios de Deus. Porque depois, seguindo no versículo 3, o pai e a mãe dizem um princípio da palavra de Deus. Ele diz assim: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos, né? E olha só, e disse Sansão teu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Está vendo sentimentos? O pai e a mãe falou: filho, né? A gente aprende que nós temos que tomar por mulher uma mulher que possa andar com você, que possa ter a mesma visão que você, que possa servir o mesmo Deus que você, né? E ali ele: não estou nem aí, eu gostei dela. Sentimento, né? Primeira coisa que a gente vê um erro na vida de Sansão, ele agiu por sentimentos, e depois a gente vê ele desacatou o conselho dos pais. E a gente vê, eu quero bater um pouquinho nessa tecla, porque os nossos pais é uma peça fundamental na nossa vida, né? Lá em Êxodo, capítulo 20, fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias aqui na terra. Qual é o inverso disso? Desonra seu pai e sua mãe, e seus dias aqui na terra serão encurtados. Olha a importância de nós honrarmos. Primeira coisa, Sansão não quis nem saber dos seus pais. Deuteronômio 27, versículo 16, fala: maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Sansão desprezou seu pai e sua mãe. Depois, para quem conhece a história no final, Sansão, que viveu pelos seus sentimentos, ele morreu cedo, gente. Ele podia ter uma vida longa, mas ele morreu cedo, porque ele foi engolido por essa maldição. Ele desonrou pais, tudo por causa do quê? Falta de domínio próprio. Agia pelos seus sentimentos, não conseguia se segurar pelos seus sentimentos. Gostei daquela mulher, não consigo orar, não consigo buscar Deus, não consigo segurar essa tentação. Vai essa mulher mesmo, né? Sansão errou. Provérbios 30, versículo 17, fala assim: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro arrancarão, e os filhos da águia os comerão. Isso simboliza cegueira, vida de tropeço. Você conhece pessoas assim, que desprezam seu pai e sua mãe, e parece que a vida só é tropeço, tropeço, tropeço? A palavra está clara, gente. É preciso honrar, é preciso ouvir aos nossos pais. Porque os pais de Sansão não falou nenhuma heresia. Os pais de Sansão falaram: filho, não tem tanta mulherada, que nem hoje em dia, gente. Eu vi uma pesquisa que fala que lá no Brasil, se eu estou enganado, me corrija, tá? Dizem que tem 10 mulheres para cada homem. Eu estou certo disso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Né? Eu ouvi falar 10 mulheres para cada homem, né? Tem tantas mulheres aí, meu filho, tantas mulheres aí, que pode ser mulher de Deus, pode ser não sei o que. Mas eu gostei daquela, ok? E resultado disso a gente vai ver agora a decadência. Ele começa então a entrar em julgo desigual. Ele se fez um com aquela mulher, ele se fez um com aquela mulher filisteia. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 6, não entrar em julgo desigual, porque que comunhão tem luz com trevas? Ou se você faz um com a prostituta, você se torna um com ela, ok? Então, se você se tornar um com essa filisteia, tudo aquilo que é dela, tudo aquilo que ela faz, vai passar para você, vocês vão se tornar um. E ele não quis nem saber disso.
eu vou agir pelos meus sentimentos. A consequência disso, versículo 20, gente, Juízes 14, versículo 20. Não para por aí, vamos ver a história de Sansão, uma pessoa que viveu pelos seus sentimentos. Todos estão entendendo a palavra? Ok? Versículo 20, consequência. E por fim, ele foi duplamente traído. Quem pode ler esse versículo? A mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que acompanhava. Traição dupla, gente. Foi traído pelo seu sogrão. Seu sogrão, né? Na lua de mel, entregou a sua filha, aquela mulher de Sansão que ele gostou, entregou para outro homem. Então imagina só Sansão, agiu por sentimento, olha o resultado dele. Ele foi traído na sua lua de mel. Então imagina o coração dele. Eu gostei tanto daquela mulher. Vai lá, vai casar. Chega na hora do casório, o sogrão lá pega a filha e entrega para outro homem. Uau, né? Fica lá paradão, pasmo. E agora? Mas mesmo assim ele não aprendeu. Fala para a pessoa que está do seu lado, não para por aí. Ele ainda não aprendeu. Mesmo assim ele ainda não aprendeu. Ele ainda continua a viver pelos seus sentimentos. Olha só, olha a decadência. Juízes capítulo 16. Passa um pouquinho a página, as folhas. Juízes 16. Agora Sansão está andando em Gaza, uma cidade chamada Gaza, e viu ali uma mulher prostituta. E mais uma vez ele olhou aquilo, a prostituta, agradou os olhos, surgiu um sentimento, não teve domínio próprio e entrou a ela. Foi dormir com a prostituta. Meu Deus, gente, que decadência, né? Tudo isso para aliviar uma dor sentimental, sabe? Tudo isso para aliviar a alma dele. Ele foi buscar nos prazeres mundanos, foi buscar em mulheres, não foi buscar em Deus ainda. Ele não aprendeu que ele, sabe, precisa de Deus, que Deus tinha um chamado na vida dele, sabe? Um chamado está bem claro, que ele ia ser um grande libertador de Israel, mas mesmo assim ele não aprendeu. Ele foi buscar alívio num ato de prostituição. Quantos de nós também assim, homens, mulheres, está sofrendo uma dor terrível, vai lá e paga não sei quanto lá no Sunaco, vai lá, não sei, se afunda lá na internet para, eu tô carente, eu tô com dor, eu fiz isso comigo, aquilo outro, e vai lá na internet e acontece tudo isso. Outro episódio, mais uma vez, que foi o nocaute final. Eu extraí esses princípios também naquele livro A Face Oculta do Amor, do pastor Cote. Se você não leu, leia, é muito bênção. Amém? Que foi o caso da Dalila. Versículo 4 do capítulo 16. Mesmo assim ainda ele não aprende. E ele viu uma mulher chamada Dalila, e ele se afeiçoou a ela no vale de Soreque. Ok? Mais uma vez ele foi consumido, ele não teve domínio próprio e se entregou para uma mulher que não era filha de Deus. E mais uma vez, uma mulher que ele se entregou estava disposta a traí-lo novamente, né? Dalila, ele estava disposto a trair em favor dos seus inimigos. Mas só que antes, para quem não sabe, Dalila fez vários joguinhos ali para ele, seduziu ele para ganhar uma quantia ali e poder realmente descobrir o segredo de Sansão. Que o segredo da força de Sansão estava nos cabelos, nas tranças dele, ok? E ali ninguém sabia daquele voto que ele fez quando ele nasceu. Foi feito um voto da parte dos pais, né, que ele não iria cortar cabelo, né, que ele não iria tomar vinho, que ele não iria fazer tantas coisas por causa do chamado. E diante desse voto, Deus iria cumprir tudo aquilo que Deus tinha na vida dele. E ele foi quebrando todos os votos. E agora ele entrega. Ele foi seduzido por sentimento. Dalila seduziu ele, e ele sabia que não podia contar para ninguém. Ele sabia que ali estava o segredo, o voto que Deus tinha na vida dele. E ele não conseguiu se segurar novamente. Entregou o segredo. Entregou aquilo que ele não podia falar. Sansão foi vencido. Ninguém segurava ele, né? Porque acho que se eu não me engano 3 vezes, né? Sansão foi amarrado, né? Porque ele falou, não, na verdade minha força tá, na verdade, né, nessas cordas, que se você amarrar as minhas mãos com essas cordas, eu não vou conseguir me soltar. E chegava lá, os filisteus estão vindo, estão atacando, e ele ia lá, arrancava tudo e matava todos aqueles filisteus. E mais uma vez Dalila,
amor, você está me enganando, você está mentindo para mim, né? Não faça isso comigo. E começou a seduzir novamente. Conta para mim onde está o teu segredo da tua força. Mais uma vez ele fala, não, na verdade meu segredo está naquele outro tipo de material que se você me amarrar com aquilo, eu não vou conseguir me soltar, minha força é perdida. E mais uma vez ali, os filisteus estão vindo, Dalila amarrou ele. Mas chegava, ele desamarrava tudo e matava todos os filisteus. E mais uma vez Dalila, Sansão, meu querido, né? O que você está fazendo? Você está mentindo para mim. E de certa forma ela seduziu ele foi consumido novamente pelo seu sentimento. O maior inimigo de Sansão então não estava no seu exterior. O maior inimigo de Sansão estava onde? Aqui dentro. E quantas vezes nosso maior inimigo não são pessoas que estão lá fora, não são pessoas que estão falando mal de nós, não são pessoas que talvez estão trabalhando conosco, não é a nossa família, não é nosso filho, é aqui dentro. Falta de domínio próprio, falta de se segurar, falta de ter o Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito e andar baseado nessa voz. E é terrível a gente conviver com vários testemunhos, várias pessoas que têm chamado, várias pessoas que têm potencial, e por um simples sentimento acaba destruindo tudo aquilo que sonhava, tudo aquilo que planejava, né? Tantos planos e um sentimento veio, não conseguiu se segurar. Amém? Alguém sabe, né? Talvez Deus está falando comigo, Deus está falando com você também, amém? Porque eu creio que essa palavra não é para algumas pessoas não, é para todos nós, porque todos nós temos algo no nosso interior que é o nosso sentimento, é a nossa alma. Nós somos um espírito, nós temos uma alma que é o nosso sentimento e moramos nessa casca, né? Esse corpo físico, esse corpo vai voltar para o pó. Por isso que, né, você pode se cuidar, mas não idolatra seu corpo não, tá? É tudo vaidade, vai passar. Vamos ficar velho, vai enrugar tudo e não tem jeito. Temos que se contentar com isso mesmo, temos que estar feliz, ok? Aí o que acontece? Deus nos chama a andar pelo Espírito. E não pense, gente, a alma, ela anda muito perto com a carne. Existem as obras da carne, que é a prostituição, que é a impureza, que é a lascívia. São tantas coisas que a carne deseja. A carne deseja só o mal, e isso é bom para a carne. Mas Deus nos chama a andar pelo Espírito. Andar no Espírito é o que a palavra de Deus diz, ok? Eu estou sentindo hoje que eu não vou para a igreja. Mas a Bíblia fala para a gente congregar, isso é bíblico, gente. Eu não estou sentindo de perdoar o meu irmão, sabe? Mas a Bíblia fala para nós perdoarmos, está entendendo? Mas eu não estou sentindo sentir de tanta coisa. Nós não podemos viver por sentimentos, temos que viver pela fé na palavra de Deus, porque quem vive por sentimentos, né, não vive pelo Espírito, ok? E o resultado é falta de domínio próprio. Se não tem domínio próprio, a cidade é destruída, né? Por exemplo, Claudinei comentando comigo, não só Claudinei, mas várias pessoas que a gente tem contato, decidiram sair fora daqui, né? De repente ir para o Brasil, ou de repente sair da igreja, ou de repente fazer tantas coisas, porque eu estou sentindo isso, né? Mas a palavra de Deus não está dizendo isso, talvez ele nem orou, ele está, eu estou sentindo, de repente vai pelo sentimento, chega e se frustra. Quantas pessoas, sabe, a gente conhece e está dessa forma, frustrados, sabe, caiu a ficha na verdade, porque ele viveu pelo sentimento, não pela palavra de Deus. Agora a pergunta é, né, como que você tem andado? Você tem andado pelo seu sentimento? Ou você tem andado pelo Espírito? E você sabe muito bem que se você tem andado pelo sentimento, falta de domínio próprio, você talvez está vivenciando consequências disso, né? Mas nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para a gente se levantar. Deus nos chama a viver pelo Espírito. E quando a gente anda pelo Espírito, Deus sabe o que é melhor para a gente, Ele nos conduz, Ele nos ensina, ok? Mas como Sansão, nós tem aquele ditado que é errando que se aprende, ok? Mas seja sábio. Vamos aprender com o erro dos outros e não cometer os próprios erros, ok? A gente vê um erro de Sansão. Olhava, sentia, gostava e é isso que eu quero. Não filtrava na palavra, né? E o resultado a gente viu que ele foi preso, arrancaram os olhos literalmente dele, ele ficou cego. E pela misericórdia de Deus, no final da sua vida, ele clamou ao Senhor, Senhor, me dá mais uma chance. Foi no que ele teve a oportunidade de cumprir com o chamado dele, que era destruir os filisteus ali. Acabou morrendo junto, ok? Mas ele cumpriu com o chamado. Mas ele poderia muito bem continuar com o chamado dele, continuar vivo, feliz com a sua família, mas ele viveu baseado por sentimentos, né? Que nem quando nós fomos decidir algo que vai mudar a nossa vida, por exemplo, ir para o
Brasil ou ir para a Bolívia, para o Peru, sabe? Ou de repente sair até mesmo da igreja. Qual o problema? Se Deus tem um chamado para você, para um outro ministério, porque esse ministério tem visões específicas, né? Deus constituiu vários tipos de igreja para assim nós ganharmos todo tipo de gente. Talvez nós como igreja somos uma igreja que dá valor muito à santidade, adoração, louvor, né? Jovens também, né? Família, nós gostamos disso, nós trabalhamos para isso, ok? Mas temos que ter certeza, convicção, porque talvez um simples sentimento que você brigou com o seu líder, ou talvez você brigou com o irmão de célula, aí eu vou sair da igreja, eu não vou mais, eu não aguento ver a cara dele, eu não vou aguentar ver a cara dela. Sentimentos e sentimentos, e vai e sai da igreja, besteira, né? Tem um testemunho do missionário, de uns missionários que foram para a África, né? E lá eles foram para a África, gente, foram lá fazer missão. E lá aconteceu que lá não é fácil, gente. Eu creio que todos nós sabemos como é a situação da África. E aconteceu que teve uma crise lá na África, né? Certo, pastor? Isso eu ouvi um testemunho, ok? E esse pastor foi ombreado com uma igreja estava, de certa forma, apoiando. A gente vai estar aqui por trás sustentando caso precisar alguma coisa. E lá na África ele ligou, nossa, tá uma crise aqui na África e tal, mas aí o pastor lá do Brasil falou, não, então vem pra cá, né? Vem pra cá que a gente vai sustentar. E sabe o que ele fez? Ele falou, não, Deus me mandou aqui, eu tenho certeza, eu sei que está acontecendo tudo isso, mas só estou compartilhando, mas se Deus me enviou aqui, Deus vai me sustentar aqui, né? Eu não preciso voltar para o Brasil, Deus me enviou, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho fé do meu chamado, Deus me trouxe até aqui. Ele não está agindo por sentimento, porque o sentimento é claro, quem quer passar por necessidade? Quem quer ir para a Indonésia, de repente fazer missão lá? Diz que lá não tem papel higiênico, quer dizer, pelo menos a missão Poitiquina que foi para lá, diz que o banheiro era limpar com a mão mesmo, gente, né? Ia no banheiro, era limpar com a mão e depois lavava a mão, não era papel higiênico. Ok, quem quer ir para lá, levanta a sua mão. O sentimento diz, nossa, quando falaram isso para mim, falaram, eu nunca quero ir para lá, gente, né? Indonésia, o que é isso? De repente Deus nos chama para ir para certos lugares e o sentimento, não, agora só tem convicção, né? Deus me chamou. Por exemplo, está acontecendo essa crise no Japão? Tá. E o sentimento qual é? Eu quero ir para o Brasil, gente, lá perto das minhas famílias, né? Eu quero lá, e é bom, gente, quem vê foto do Brasil, né? É só praia, parece, é a nossa terrinha, ou Bolívia, eu não sei. O sentimento é claro, eu quero ir para lá, né? Mas o que Deus está falando na verdade? Eu vou agir por sentimento? Meu sentimento está falando para mim para lá, ok, porque aqui está ruim, talvez não estou fazendo zangueô, né? Tá ruim, chigotô, tendo que trabalhar sábado e domingo, folgar quinta e sexta, tá ruim, que negócio é esse? Quero ir pro Brasil. Sentimento. Agora, se você tomar essa decisão por sentimento, ok? Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Então todos os nossos sentimentos precisam ser filtrados pela palavra e nós ouvimos a voz de Deus, do Espírito, ok? Se coloca de pé, por favor. Falta de domínio próprio. Os sentimentos não podem dominar. Você tem que dominar seus sentimentos, filtrando na palavra de Deus. E como é que você tem andado? Feche seus olhos, amém? Vamos meditar na nossa própria vida. Como você tem andado? Mas a pergunta mais importante é que forma você quer andar a partir de hoje?